O estudo de hoje é relativamente simples. Aqui é um agrupamento de parelhas e eu estou chamando esse agrupamento aqui de polaridades básicas alinhadas na estrutura humana. As parelhas que eu estou considerando aqui são as seguintes: céu, inferno, conexão, separação, realização, frustração, visão, cegueira, liberdade, restrição, crescimento, regressão, escolha, imposição, conhecimento, ignorância, certeza, indecisão, alegria, tristeza, capacidade, impotência, saciedade, privação e lealdade e traição. Agora, com relação à estrutura humana, eu estou considerando aqui, vamos imaginar aqui um ser humano em pé. Então essa parte vertical aqui está representando o corpo com o tronco com as duas pernas aqui na parte de baixo. Aqui a parte aqui superior aqui da cabeça. Essas esferas aqui na cor azul, vamos imaginar que são os dois braços esticados. E essa pessoa, ela está olhando nesse ponto aqui da visão, desse ponto para frente, aqui para a esquerda. Então esse eixo aqui que eu estou colocando na cor vermelha, ele representa uma projeção do corpo. Então aqui essa parte frontal do corpo aqui está nesse ponto, e dessa parte aqui para trás aqui seria a parte traseira do corpo. Aqui nós temos, como nós já vimos em algumas outras vezes, três eixos fundamentais da tradição, então alinhados com o corpo. Então nós temos aqui na vertical o eixo do ser, nessa horizontal com os braços abertos o eixo do viver, e finalmente aqui nesse eixo aqui de cor vermelha o eixo do fazer. E esses eixos, eles têm aqui as polaridades aqui fundamentais. O vertical para cima, aqui nós estamos no polo da expansão. Do vertical para baixo aqui o polo da contração ou foco ou enrasamento. Aqui no eixo do fazer, aqui nós temos uma expansão aqui do fazer na parte frontal. Uma contração, um armazenamento na parte de trás. E com relação aos braços aqui, considerando o braço esquerdo aqui, que é o lado do coração, uma expansão. E o braço direito, que é o braço ativo, é o focar, que é o braço de agarrar e trazer para si. Então, esses três eixos, eles têm essas três qualidades fundamentais. O eixo do ser está ligado à essência e à própria escala da evolução, colocada no corpo humano também, nas 33 vértebras da coluna espinhal, que representam uma evolução desde os pés, o cóccix, né, a raiz da coluna, até a cabeça e além da cabeça, representando o céu, o empírio, o infinito, né, a coroa, o próprio Keter da árvore da Cabala. No eixo do viver nós temos aí uma expansão da consciência, que é a dimensão da alma, a dimensão psíquica, a dimensão da interioridade, a dimensão da qualidade dos valores e das virtudes, com aspecto de expansão e um aspecto de focar e aplicar também. E no eixo do fazer, que está ligado às experiências acumuladas aqui no passado, o presente e o futuro. Aqui é o caminho da ação, que é o caminho que nós fazemos, dando cada passo uma caminhada para frente, evidentemente. E o centro aqui é um centro de equilíbrio e de neutralidade, e tem essa polaridade. Pode ser ou um céu ou um inferno, dependendo das dinâmicas que estão acontecendo nas outras esferas e as outras estruturas. Então, já começando aqui da parte das nossas raízes, vamos falar assim: aqui nós estamos aqui os nossos pés fincados no solo, né? E a Terra, ela é testemunha da nossa própria existência, das nossas realizações, do nosso nível de ser. Gautama Buda, quando atingiu a iluminação, ele fez um mudra, sentado em posição de yogi, colocando, né, a sua mão direita espalmada com os dedos tocando a terra. Então, Gautama, nesse gesto, nesse mudra, ele chamou a Terra como testemunha da sua iluminação plena e radical e ultérrima. Então a Terra, como nossa mãe também, nossa genitora, é testemunha dos nossos fracassos, sucessos, nossas medidas e desmedidas também. Então, nessa questão das nossas raízes, aqui nós temos as estruturas, né, do baixo ventre, da pelvis, a esfera aqui dos centros instintivos.
Os instintos, eles agem por impulso. Então, nós temos uma certeza, os impulsos, né, também, né, quando nós temos uma fome, um incômodo, alguma coisa de natureza impulsiva, uma falta de vitalidade e tudo, não existem dúvidas, não é necessário uma elaboração de natureza intelectual. A certeza do nosso bem-estar, uma situação de perigo, ela ocorre imediatamente. Ou se não, a incerteza ou indecisão. Então nós temos aqui na esfera dos instintos e impulsos. E também aqui nós temos, né, com relação à sexualidade, como eu acabei de comentar na base da pelvis, aí é só da nona sefira da Cabala, que representa a fundação, e também nós temos aqui o polo sexual, na pelvis, e aqui o polo espiritual aqui tanto na espinha como acima da cavidade craniana, que é os polos fundamentais, que é o eixo, né, ontológico, no qual o ser humano faz a sua evolução e mostra o seu nível de ser. E também com relação à terra, né, o nosso foco, nossas raízes, então nós temos aqui justamente os nossos antepassados, nossos familiares, e dentro de uma linhagem, né, de transmissão espiritual de uma cabala, o que nós chamamos aqui de parampara, que se propaga até o infinito na eternidade, né? Então, da onde que nós viemos, vamos falar assim, né? Então, nós conhecemos a verdadeira planta quando ela nasce, quando ela surge, né? Aqui é que nós estamos numa situação de uma semente plantada. Então, o nosso viver vai demonstrar o nosso nível de ser. Então, a outra esfera aqui acima, né, da certeza, que nós já vimos que são o nível do instinto, dos impulsos, nós temos a polaridade do conhecimento e da ignorância. E aqui nós temos duas situações, né, são típicas desse nível, né? O nível da doxa, que é o nível, né, das meras crenças, né? Eu acho isso, aquilo, cada um acha, cada um no seu quadrado, não é um saber. Se acredita, se identifica, é um nível pré-racional e acabou. Aprendeu de criança, foi inculcado uma série de programas, acredita e às vezes passa a vida inteira. E o episteme já envolve o uso da razão, do estudo, da reflexão, é um conhecimento de natureza disciplinar, acadêmico, ortodoxo, né? Se sabe que se estudou, se experimentou, então se adquire um conhecimento real, um conhecimento que vem da reflexão, da experiência realizada, de uma validação na comunidade do adequado, que pode ser a própria classe dos alunos, o laboratório, a troca com os instrutores, a própria experiência de vida. E o aspecto, né, da polaridade não desenvolvida é uns aspectos, né, de ignorância, no sentido lato do termo. Esse centro de neutralidade, ele está como se fosse também, ele pode ser colocado tanto no coração, como também representando a Sefira de Da'at, que é um portal. Então, está com uma cor preta, mas preto pode ser ao mesmo tempo uma tumba, uma ausência de luz, ou se não o negro, né, superessencial, que é a verdadeira luz, né, sem limites, né, do Ein Sof Haor. Porque se fala, né, na Cabala, né, que a luz é uma sombra de Deus, né? Então existe uma polaridade no nível do transcendente. É por isso que eu estou colocando essa cor, né? E todos nós temos o nosso céu, o nosso inferno é medida na nossa interioridade, representa o nosso centro de paz ou o nosso inferno íntimo, né? É o atrator aqui, né, gravitacional. E nesse sentido, ele se relaciona com o coração, que nós temos aqui 12 esferas, que também são as 12 pétalas do coração, os 12 nidanas ou fatores, né, negativos, jogando com as 12 skandhas ou fatores positivos, em diversas misturas e combinações, fazendo os samskaras, que é o caráter, que é o resultado de toda essa dinâmica em cada uma das encarnações vivenciadas. E progredindo aqui no nível do ser, aqui nós temos, né, uma verdadeira visão que envolve o conhecimento, mas também um supraconhecimento. Aqui nós já temos um nível visionário no conhecimento mandálico, paradoxal, genial. Então aqui nós temos aqui um nível já de gnose, e aqui nós podemos associar também ao nível do chakra Ashna. Então nós temos aqui o nível do yogi, do visionário e do genial. E finalmente aqui na combinação nós temos aqui o chakra da coroa, o Sahasrara, Keter representando a liberdade, e aqui o aspecto negativo evidentemente são as restrições, né? Então aqui existe uma expansão da energia em direção ao infinito.
e representa aqui o estado de consciência cósmica. Então, sugiro o livro Consciência Cósmica do médico canadense Richard Maurice Book para informações mais precisas, né, históricas com relação a essa leitura. E aqui também representa o nível do Rishi, sábio, com realização causal, e aqui o polo espiritual. E aqui eu coloquei, aqui também está ligado à liberdade e à verdadeira vontade expressa, né? Como telema, né? Vontade em grego, sem restrições, né? No sentido não da libertinagem, né? No sentido de restrições do karma, dos ventos do karma e da ignorância, que é a ausência de verdadeiro conhecimento e realização, porque a liberdade verdadeira só vem com a autorrealização, né? do ser, uma autorrealização no nível de não dualidade. Então, no livro da lei, né, escrito pelo Crowley, né, tem a palavra, né, pecado é restrição. Só por uma questão de fidelidade ao texto, né, está colocado aqui, né, que aparece, né, no versículo, o parágrafo 41 do livro, né? A palavra do pecado é restrição, ó homem, né? Não recuse a vossa esposa, né, se ela o desejar. Ó amante, se você desejar, parta. Né? Não existe ligação que pode unir aquilo que está dividido, a não ser o amor. Tudo mais é uma maldição. Amaldiçoado, né? Amaldiçoado seja pelos aeons, o inferno, né? Que é esse estado aqui de contradição, né? de restrição. Aqui eu só fiz uma citação, não quero ficar aqui numa hermenêutica desse ponto. Agora aqui na questão do viver, que está relacionado à alma, nossa vida íntima, nossos valores, nosso caráter, nosso nível de consciência, aqui do lado do coração nós temos a conexão ou a separação. E uma extensão da conexão é a lealdade ou traição. Né? Evidentemente, a lealdade existe porque existe, ela é baseada numa conexão, né, no coração. Aqui que tem a questão de lealdade e fidelidade também, né? Um compromisso que vem do coração numa expansão. E aqui do lado da realização, alegria ou tristeza. Então, existe aqui uma polaridade. Quando o nosso viver está em conexão, em rede, sem contradições, existe uma alegria, a alma está se expressando, se comunicando, sem impedimentos, né? Existe um entusiasmo, né? Que significa literalmente ser habitado, né? pelo divino no nosso viver. Ou se não, a tristeza, que é o oposto disso. E aqui, com base na alegria, a alegria também vai trazendo o crescimento, ou se não, a tristeza, a regressão. E aqui está a questão do foco ou realização concreta no nível do viver. E no nível do fazer, a base do fazer como passado, né, que vai nos dar o ponto, é um instinto aqui de conservação. Então, o nosso organismo ele precisa ter um estado, né, de saciedade mínima. Né? Então, nós não vamos, se nós estamos com fome, alguma dor, alguma ameaça à nossa conservação, se torna uma prioridade saciar esse estado, né, de carência ou de perigo antes de haver uma realização concreta em outras atividades. Né? Essa própria conservação impulsiona o organismo a agir para atender essas necessidades. O instinto de conservação está baseado no sistema digestivo ou digestório, né, com energia da vitalidade que produz realização do trabalho. E existe aqui, com relação às experiências acumuladas no passado, no organismo e na psique também, as verdadeiras capacidades, que é o nosso potencial para ação, ou pelo contrário, a impotência, uma falta dessa energia vital, né? Que evidentemente não é apenas no trabalho, por exemplo, pode haver uma impotência de natureza sexual, uma falta de energia, né, criadora. Né? E aqui, passando aqui pelo coração, então existem as escolhas, né, do que fazer, que é um agir livre, ou se não uma imposição, que é o estado aqui de polaridade. Então, em cima, né, do que nós escolhemos fazer, nós vamos realizar aquilo ou o nosso intento vai ser frustrado. Então, nós temos aqui um jogo do fazer, que eu expandi cada dia, um dia, e nós temos toda uma dinâmica com relação a esses aspectos. E ainda do ponto de vista dos sistemas, aqui na conexão e separação, eu falei do coração e complementando aqui nós temos o instinto de relação, que fisicamente está expresso pelo sistema respiratório, que o sistema respiratório faz com que o organismo se relacione com o meio e tem uma relação interna do organismo em si, a partir do sistema circulatório sanguíneo, né, onde todos os elementos aqui, os componentes circulam por todas as partes, sistemas e órgãos do corpo.
E aqui na ponto da visão está ligado o sistema nervoso central, que coloca o corpo em sintonia e tem um instinto de adaptação. Uma adaptação, uma sintonia, é como se fosse uma sintonia de rádio. Existe uma frequência, o organismo, ou envolvendo evidentemente aqui no caso também como ser humano, né, a dimensão psíquica, né, mental, intelectiva, espiritual, uma sintonia, uma decodificação, né, objetiva, né, dessas informações, para que essa visão se produza, né, de uma forma clara, né, sem embaçamentos, né. E aqui também, no polo espiritual, aqui nós temos, né, o sistema endócrino, que coloca todo o organismo em unidade, e o sistema nervoso volitivo, né, ou simpático, né, em ação. E aqui também do ponto de vista das energias, né, sutis do organismo, nós temos a energia, né, da Kundalini subindo aqui até o Sahasrara, produzindo o estado de consciência cósmica ou Samadhi. Aqui ainda com relação ao centro aqui do céu e inferno, aqui eu tenho que colocar essa frase, né, que todas as tradições praticamente um dito. Cada um traz o céu e o inferno dentro de si mesmo, né? Então aqui tem o aspecto de Da'at, né, como gnose, ou se não o abyss da Kabbalah, o abismo, e aqui representando o demônio Corozon, né, da confusão, né, uma mistura como um caos. E é nessa questão aqui do céu e do inferno, aqui com relação à expansão, só se expande a partir de um centro verdadeiro. Então, o jogo da vida humana, numa escala da consciência adormecida, neurótica, identificada com o ego, ou com a persona, as máscaras, o que prepondera no viver é a persona, que é artificial, em vez de preponderar a essência, aquilo que é natural, que nós realmente somos. E aqui também tem uma polaridade fundamental no nosso viver, que é explorado, né, de uma forma notável, né, na escola do Quarto Caminho, né, criada, né, pelo armênio Gurdjieff, né, Georgi Janovich Gurdjieff. Né, então esse é um ponto importante. E aqui são as perguntas fundamentais também que eu quero colocar no instinto de adaptação aqui na questão da visão aqui. A pergunta: aonde estou? Em que ambiente estou? Isso pode ser no físico, no emocional, no intelectual e no espiritual. Aqui, aonde estou do ponto de vista até espiritual também. O instinto de relação, a pergunta: com quem estou? E o instinto de conservação, né? Como estou? Né? E essas perguntas, elas estão acontecendo o tempo todo, né? Estado acordado, né? Estado de sono, né? Com sonos, 24 horas por dia. E o ponto aqui fundamental, né? Essa não é a única forma, isso é apenas eu fiz aqui uma polaridade, e aproveitando para falar dessa polaridade, como nós temos aqui 12 mais 1, isso pode ser colocado, né, num cubo, porque o cubo ele tem 12 arestas, né? Então ele tem 8 vértices e 12 arestas, e cada um desses pontos pode ser colocado, ele tem os 3 eixos principais aqui, o céu e o inferno aqui seria o centro do cubo. E dentro do cubo nós podemos colocar 2 tetraedros entrelaçados, que é Merkabah, o cubo de Metatron. Então existe aqui essa polaridade criada, né, pela própria estrela do Merkabah ou do cubo, né, um sentido de uma expansão, de uma evolução ou de uma involução, né, ou uma regressão. E aqui são polaridades elementais, e todos esses aspectos, como nós acabamos de comentar aqui, eles estão encarnados, né, estão ancorados diretamente na nossa própria estrutura fisiológica, com a sua concomitância ou expressão emocional, também instintiva, né, intelectual e espiritual também, com esses 3 eixos fundamentais. É isso aí.